Muito bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você nessa manhã de domingo. Hoje são 5 de abril, nosso primeiro domingo do mês de abril. Que Deus abençoe você grandemente. É um prazer estar com você nessa manhã mais uma vez. Nós estamos aqui iniciando a nossa EBD. Desde já que Deus abençoe você grandemente, que você possa estar alegre em estarmos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor, cantarmos louvores a Ele e também para estarmos meditando na sua palavra. Logo mais vamos estar ouvindo a palavra de Deus. E eu quero iniciar esse nosso tempo de adoração, de celebração ao Senhor. Bom dia, pastor Cris, que Deus abençoe e sua família também. Nós vamos iniciar então o nosso tempo de adoração ao Senhor nessa manhã, fazendo a leitura bíblica que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Então eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento para 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14 é o nosso texto nessa manhã. Antes de nós cantarmos ao Senhor, nós vamos estar juntos fazendo essa recitativo bíblico que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Seja bem-vindo, irmã Rosângela, que Deus abençoe você e os meninos aí, todos. E os demais que estão chegando também. Que Deus abençoe você. Sinta-se bem em nosso meio nessa manhã. Que Deus abençoe você grandemente. Que nós possamos celebrar o nome de Jesus. 2 Crônicas 7, 13 e 14. 2 Crônicas capítulo 7, versículos 13 e 14. Vamos todos juntos então recitar a palavra de Deus que nos diz. Vamos lá, todos juntos. 2 Crônicas 7, 13 e 14. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos meus ouvidos, a oração deste lugar. Vamos mais uma vez estar lendo essa passagem de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 a 15. Vamos lá, todos juntos agora? Eu quero ouvir a sua voz, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Vamos orar então, agradecer a Deus por nossa leitura bíblica nesta manhã, por estarmos ouvindo a palavra de Deus e como nós acabamos de ouvir, que nós possamos realmente estar clamando ao Senhor com todo o nosso coração, acreditando que Ele nos ouve. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, muito obrigado por estarmos mais uma vez na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque aqui estamos reunidos para engrandecer e exaltar o Teu santo nome. Pai, nós reconhecemos que nada somos sem a Tua presença, sem a Tua palavra em nossas vidas. E nesse momento, ó Pai, nós cremos que tudo, ó Deus, que provém de Ti é algo bom e necessário para nossas vidas. E obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que de fato, ó Pai, nós possamos com fé clamar a Ti, se converter dos nossos maus caminhos e estar, Senhor, crendo que a Tua palavra é viva, santa e eficaz, que ela é suficiente para a nossa vida. Pai, fica conosco, nos dá um dia abençoado na Tua presença, que nós possamos adorar o Teu santo nome nesta manhã, neste culto de EBD,
Que Tu abençoe a cada irmão nos seus lares, ó Deus, que estão ouvindo, que estão escutando, para que possam exaltar o Teu santo nome, Senhor, para que possam participar, adorando a Ti, Senhor, e ouvindo também a Tua palavra que vai ser ministrada logo mais. Muito obrigado, ó Pai. Fica conosco, abençoe a cada um dos Teus servos que fazem parte desta programação. E eu peço isso e te agradeço com fé, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Que Deus abençoe você. Sejam muito bem-vindos, irmãos que estão chegando agora. Que Deus abençoe a sua vida e vamos estar então adorando ao Senhor grandemente. A cada um dos irmãos dos seus lares aí, com sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos. Que Deus abençoe você grandemente. Vamos estar então adorando ao Senhor, cantando Santo, 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 Deus Onipotente, hino 9 do Cantor Cristão. Se você tem o Cantor Cristão na sua casa, você pode abrir aí o número 9 do Cantor Cristão e cantar conosco Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus Onipotente, cedo de manhã cantaremos seu louvor. Santo, 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 Deus do Matriuno, és um só Deus, excelso Criador. Cante. Santo, 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 todos os reunidos, juntos com os anjos, proclamam seu labor. Antes de formar-se o firmamente a terra, és e sempre já de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro. Puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus Onipotente, tuas obras louvam teu nome com temor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, excelso Criador. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. O nosso Deus, Ele é santo e é nessa alegria que estamos aqui reunidos para adorar o nome do nosso Deus. Eu espero que você creia que o seu Deus é santo. Nosso Deus, Ele é santo. E desde já que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Se você faz parte desta igreja, nós somos a Igreja Batista Independente em Cidade Nova, aqui em Ananindeua, no Pará. E nós somos uma igreja, como diz o nosso slogan da nossa igreja, uma família remida pelo sangue de Cristo. Uma família redimida pelo sangue de Jesus. Então, essa é a nossa alegria, o que cremos. E eu espero que você possa se sentir bem em nosso meio, com tudo que vamos ministrar a Deus nessa manhã. Que Deus abençoe você grandemente. Seja muito bem-vindo, você que está conosco. Bem, nós vamos ainda adorar o Senhor nessa manhã, cantando a Ele, bendizendo o seu santo nome. Vamos cantar um cântico de comunhão, amém? Nós sempre temos essa prática de estarmos cantando o tempo de comunhão, tendo comunhão uns com os outros, e você vai participar desse momento também, nessa comunhão. Eu sei que você está aí na sua casa, mas se sinta abraçado, se sinta aí assim com esta comunhão, nesse amor fraternal que Deus nos dá a cada dia. E para isso a gente vai cantar
Bem-vindo à família. É um cântico de comunhão antigo, mas é um cântico muito bonito que fala e expressa esse amor fraternal. Bem, eu sei que talvez tem gente que está sozinho aí na sua casa, mas eu quero que você diga, assim, fale pelo menos, eu te filéus em nome de Jesus. Eu te filéus em nome de Jesus. Vai, fala para quem está do seu lado. Se você estiver sozinho, fala para a tela aqui que eu vou estar ouvindo daqui, tá bom? Vamos lá. Eu te filéus. Eu te filéus, tá bom? O amor fraternal. Eu te amo no amor fraternal em Cristo. Então, vamos fazer isso nesse momento cantando Bem-vindo à Família. Bem-vindo à família. É bom estarmos aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Mais uma vez, bem-vindo à família. Bem-vindo à família. É bom estarmos aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família e que possa confiar. Que amemos uns aos outros, que amemos uns aos outros como Ele nos amou. Só falemos coisas boas e o seu amor. Que o Santo Espírito nos guie em oração. Então vamos ser a família. Que amemos uns aos outros como Ele nos amou. Só falemos coisas boas e do seu amor. Que o Santo Espírito nos guie em oração. Então vamos ser a família de Irmão, sabe qual a palavra que vem no meu coração quando eu canto uma música dessa? Nesse momento, saudade. Saudade de abraçar você e de estar perto de você. A gente tem um ditado que diz, né, que a gente só sente quando a gente perde. E eu tenho perdido essa comunhão com os irmãos e isso faz uma falta muito grande. E eu espero que a gente logo possa estar bem próximos, né, podendo cantar esse cântico e também abraçar uns aos outros. Mas que Deus nos dê graça nesses momentos e que possamos estar com a mesma alegria no Senhor. Vamos cantar mais um cântico, amém? Vamos cantar mais um cântico. Agora a gente vai cantar um cântico das crianças. Posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho. Mesmo você em quarentena aí na sua casa, criancinha, se você está aí, criança, tá ouvindo? Você pode ser um missionáriozinho. Mande uma mensagem para alguém. Peça, mamãe, me dá o celular de mandar mensagem para algum amigo que eu posso ser um missionáriozinho. Faz uma live aí, alguma coisa. E você pode ser um missionáriozinho, sim, com certeza. Proclamar o nome de Jesus é algo importante e nós precisamos fazer isso a cada dia. Então vamos cantar, posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho. Amém? Vamos lá então. Vamos lá, Lívia. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, manda-me por Senhor. Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame. Seguirei contente para os campos que vou carregando. Livro de mim, Senhor. Posso ser
Que bom. Que Deus abençoe todas as crianças que estão fazendo parte agora, que estão ouvindo. Que Deus abençoe seu coração grandemente, tá? Mais tarde a gente vai ter mais uma lição com a tia Liliane. Ela vai estar ministrando mais uma lição para as crianças e você vai poder estar ouvindo também a palavra de Deus da maneira que você possa entender melhor. Amém? Vamos continuar então louvando ao Senhor, meus amados irmãos. E agora a gente vai cantar "A Único que é digno de receber". Cante aí na sua casa. "Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém. Que Deus abençoe você grandemente. A gente vai cantar mais um cântico antes de nós estarmos ouvindo nossos estudos nessa manhã. O hino da EBD, né? O hino da EBD. Então vamos lá, se você não aprendeu ainda, você pode aprender, mas eu sei que a maioria já conhece esse hino da EBD. Que alegria temos esse dia, pois vamos aprender a palavra do nosso Deus na nossa EBD. Vamos lá então. Que alegria temos nesse dia, pois vamos aprender a palavra do nosso Deus na nossa EBD. Viva! Viva!
abençoe você grandemente nesta manhã e que nós possamos realmente estar aprendendo cada vez mais com a palavra do nosso Deus. Nós vamos agora então nos preparar para esta mensagem que iremos ouvir do Senhor nessa manhã. Eu espero que você esteja aí atento. Eu inclusive enviei para os irmãos, para o grupo da igreja, né, o nosso esboço da nossa lição dessa semana. Mas se você não tem, ou se você, pastor, eu não sou da igreja, mas eu gostaria de receber esse esboço, então você pode me mandar uma mensagem para o meu WhatsApp e eu posso enviar para você em PDF, ou você pode colocar o seu e-mail aí nos comentários e a gente pode enviar para você também para o seu e-mail, tá bom? O esboço da nossa lição. Nós estamos estudando, nós estamos fazendo uma série de lições e essas séries de lições, irmãos, elas estão sendo abrangentes na vida do profeta Elias. O profeta Elias é um servo de Deus, o irmão sábio conhece as histórias da sua vida e nós estamos acompanhando essa série que fala sobre o profeta Elias. E eu espero que os irmãos possam estar acompanhando aí na sua casa, em tudo que você estiver fazendo, a nossa série com o profeta Elias. Amém? Amém, irmãos? Que Deus abençoe, tá? Então, deixa eu só abrir aqui para a gente poder continuar o arquivo que a gente vai utilizar agora para os nossos estudos. Ok. Enquanto isso, irmãos, podem abrir suas Bíblias para 1 Reis, capítulo 17, versículos 17 a 24. Hoje nós vamos estar lendo 1 Reis, capítulo 17, versículos 17 a 24. Vamos continuar a história que nós estamos narrando, né, desde o seu início, desde o seu tempo primórdio, falando sobre o profeta Elias. Então eu espero que você possa estar observando aí. Nós vamos iniciar então a nossa leitura da palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 17, tá? Livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis fica aí no Antigo Testamento, depois de Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Então nós estamos em 1 Reis, capítulo 17, e hoje vamos continuar essa história. Semana passada nós estudamos e vimos a história falando sobre como foi que Deus utilizou a vida, né, de Elias para ser uma bênção. E ele está sendo provado, o capítulo 17 todo de 1 Reis, ele é uma provação, né? Deus está provendo e promovendo também Elias. E Elias aqui continua. A primeira saga foi dele ter dado recado para o rei Acabe, e o rei Acabe, um recado que não foi muito bom, um recado que não agradou muito o rei Acabe, porque ele havia anunciado uma mensagem de Deus dizendo que ele orou e por 3 anos e meio não iria chover naquela terra. Então o rei ficou chateado com isso, né? Como é que não ficaria? Mas Deus falou: olha, sai daí, porque esse rei vai querer matar você. Então o que você vai fazer? Você vai sair daí e você vai para o lugar onde eu lhe mostrarei, onde eu estarei mostrando para você. Então, irmãos, nós temos várias menções aqui de como realmente Deus trabalhou, como Deus tem trabalhado. E nós já vimos que ele foi para o ribeiro de Querite, né? E depois o ribeiro se secou, ele foi para uma casa dessa viúva, a viúva de Sarepta, né? E ele foi para lá, que vimos semana passada. A mulher estava numa pobreza só também, tinha só um pouquinho de farinha lá, de azeite, e Deus proveu. E agora a história continua. A história continua. E nós vamos então estar observando esse texto. Mas antes disso, eu quero que você abra sua Bíblia para Mateus, capítulo 17, versículo 20, a parte B, que é o nosso versículo para nós citarmos, para você memorizar aí na sua casa, tá bom? Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se você não tem um esboço, você pode estar observando aí Mateus capítulo 17, versículo 20, a parte B. Eu vou esperar todos encontrarem aí. Desde já, sejam todos muito bem-vindos. Se você chegou agora,
Que Deus abençoe você grandemente. Se você não chegou agora também, que Deus continue lhe abençoando. Mas nós estamos estudando a mensagem de Deus. O nosso texto é de 1 Reis, capítulo 17, versículos 17 a 24. E o nosso estudo é a ressurreição do filho da viúva. São estudos na vida de Elias, do profeta Elias, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Vamos ler agora Mateus capítulo 17, versículo 20, a parte B, quando diz assim: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Então, o texto de Mateus, capítulo 17, versículo 20, a parte B. Vamos lá todos juntos mais uma vez. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Então, que Deus fale ao nosso coração nesta manhã através dessa palavra. A gente vai orar então, pedindo as bênçãos de Deus. Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na tua presença. Ó Pai, fala aos nossos corações, a tua palavra está sendo exposta agora aos nossos lares, aos nossos corações, ó Pai. E eu te peço, ó Deus, que não haja distrações nos seus lares, ó Deus, em cada lar que está aqui, mas que os nossos ouvidos, os nossos corações, as nossas mentes estejam voltadas para o que tu vai nos dizer nesta manhã. Muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, o nosso texto é uma continuidade da nossa história que nós estamos anunciando, né, sobre a vida do profeta Elias. E aqui nós estamos vendo agora, a partir do versículo 17, vamos ler todos juntos, até o versículo 24, que nos diz: E depois dessas coisas, que coisas foram essas, né, irmãos? Depois que Deus havia suprido a necessidade daquela viúva, lembra que quando Elias chegou na casa dela, ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E aí o Elias falou assim: olha, faz para mim aí um bolo aí, um pão, tá? Faz primeiro para mim e depois para vocês. E essa mulher com fé, ela fez e Deus abençoou. E nós terminamos aí o versículo 16, quando ele diz, quando Deus fala, né? Quando é falado, da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que lhe falara pelo ministério de Elias. Então, depois destas coisas, então você vê que Deus proveu ali, né? Uma coisa maravilhosa, bênção de Deus. Depois dessas coisas, olha o que aconteceu no versículo 17 em diante. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, tá? Dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Em outras palavras, ele morreu, tá? Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade? Matares ao meu filho? E ele disse: Dá-me ao teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino, e trouxe-o do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse Elias: Vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que maravilha, não é verdade? Que bênção, irmãos. Esse texto aqui nos narra, né? E vemos que Elias estava aqui instalado no seu lar e Deus estava provendo pelas suas necessidades. Teria sido fácil para aquela viúva imaginar que os seus problemas tivessem acabado por ali. Mas não foi isso que aconteceu. O versículo 16 e 17 nos narram uma nova situação bem mais difícil. Uma situação que perpassava somente a questão da fome, né? A fome era uma visionária para a morte. Mas ele
ela pensou, não, a farinha não vai acabar mais, o óleo também, então nós não vamos mais morrer. Essa dificuldade com relação à morte passou. Será? E aí quando a gente começa a narrativa do versículo 16 a 17, a gente observa que tanto a viúva e o seu filho quanto Elias, eles criam na palavra de Deus. Eles estavam vivendo pela fé em Deus. E a fé sempre ela é provada. A fé sempre ela é provada. Está aí uma questão principal e primordial para o que estava acontecendo aqui. E preste bem atenção, irmãos, porque em outras palavras, se somos salvos, sabe o que significa isso? Que se nós somos salvos, se você é um salvo em Cristo Jesus, preste bem atenção. Se você é um salvo em Cristo Jesus, devemos esperar que a nossa fé seja provada. Você sabia disso? Se você é um salvo em Cristo Jesus, você deve esperar que a sua fé seja provada. Olha o que Filipenses, abra sua Bíblia lá para Filipenses, capítulo 1, versículo 29, e depois a gente vai para Hebreus também. O Evangelho, o livro de Hebreus, carta aos Hebreus. Nós vamos ler também os versículos, capítulo 12, tá? Capítulo 12, versículos 6 a 11. Mas primeiramente, vamos observar Filipenses capítulo 1, versículo 29. E depois, abra lá e marque logo Hebreus 12, 6 a 11. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Eu disse agora que se somos salvos, devemos esperar que a nossa fé seja provada. Esse é um fato. Se somos salvos verdadeiramente em Cristo Jesus. Não que você almeje isso, você deseje com o seu coração, mas espere, porque a fé ela é provada sempre. Olha o que Paulo fala para a gente em Filipenses capítulo 1, versículo 29. Ele nos diz: porque a vós vos foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Não somente crer nele, como também padecer por ele. E aí quando você vai para Hebreus capítulo 12, versículos de 6 a 11, olha essa narrativa para você. Preste atenção. Ele diz, Hebreus 12, de 6 a 11. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivemos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, tá? Para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, nós temos aqui uma amostra de como essa provação vai acontecer. Se de fato vivemos pela fé, irmãos, Deus vai estar provando isso a cada dia. Agora, você já imaginou o quanto os profetas, os apóstolos, os primeiros crentes e muitos outros, através dos séculos, irmãos, têm experimentado sofrimento? E ainda há sofrimento hoje. Por exemplo, para mim é difícil estar em casa, eu queria estar em comunhão com os irmãos, eu queria estar na minha igreja, sabe, olhando no olho assim. Agora, ainda há sofrimento hoje, isso é fato. Agora, essas questões todas, a provação da fé, se encontra nessa história da morte do filho da viúva aqui e da grande oração de Elias. Este, irmãos, é o registro do lidar amoroso de Deus com os seus servos que moravam em Sarepta, cujo nome era um lugar de refinamento, onde era refinado, onde era feito onde era peneirado. Sabe quando você peneira alguma coisa que você quer só aquela parte mais? É isso.
Então, podemos habitar ali no Espírito. O lugar onde nós somos transformados dia após dia. Somos renovados dia após dia. E é essa, irmãos, a nossa expectativa nessa manhã. Então, queremos que a sua fé seja uma fé refinada. Quantos aqui gostariam de ter uma fé refinada? Uma fé que a cada dia ela é aperfeiçoada no Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, a cada dia ter uma fé aperfeiçoada no Senhor. E eu espero que seja esse o seu desejo. Eu espero que seja essa a sua vontade, o seu desejo nessa manhã para com a sua vida cristã. Então vamos observar algumas questões primeiramente com relação à fé. Se nós queremos uma fé refinada, nós precisamos observar algumas questões muito importantes com relação a isso. Primeiro, que há uma aprovação da fé. A aprovação começou aqui, inclusive, irmãos, nessa passagem que nós lemos, no versículo 17. Olha lá de novo. Ele diz: e depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que nenhum fôlego ficou nele. Até que ele morreu. Aprovação, que provação! Sabe, então, e podemos observar a respeito dela que essa aprovação começou no versículo 17, mas que ela era inesperada. Inesperadamente o menino adoeceu, então morreu. Provações vêm tão subitamente na vida do povo de Deus, em todo lugar e em época qualquer, com coisas inesperadas. Irmãos, como a gente geralmente fala, ninguém no início do ano planeja o seguinte, sabe aquele culto de início do ano, final de ano? Ah, esse ano eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, eu quero concluir a minha casa, eu quero me formar, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter netos, eu quero me aposentar, mas ninguém chega e diz assim, olha, eu quero esse ano ter uma doença, eu quero lá para mês de maio, eu quero planejar uma doença, entendeu? Eu quero ter Ninguém fala essas coisas ruins. Por quê, irmãos? Porque essas provações, elas são inesperadas. O menino adoeceu e depois morreu. Provações vêm tão subitamente na vida do povo de Deus, em todo lugar e em qualquer época. Lembre disso. Lembre disso. Mas ela não somente vem inesperadamente, mas ela vem de uma maneira severa. Não era uma doença qualquer que aconteceu com o filho dessa mulher. Ela foi uma doença mortal. E tudo isso aconteceu para que uma mulher já privada do seu marido, às vezes a provação então são severas. Acontecem. Sabe, eu já ouvi crentes dizer assim, pastor, o negócio tá difícil para mim. É uma coisa, parece que quando acontece uma coisa, é uma coisa atrás da outra. Que coisa difícil. Eu estou vivendo um momento difícil na minha vida. Sabe, irmãos, às vezes acontecem provações severas. Mas lembre de uma coisa. Tudo tem um propósito. Isso não aconteceu só por acaso na vida daquela mulher, irmãos. Isso não aconteceu só por acaso. Não era uma questão de destino, de karma ou coisa semelhante. Tem crentes que se comportam dessa maneira. O destino, porque não sei o quê. Cuidado com isso. O Senhor estava atrás disso. Ele veio da sua mão. Ele vem da sua mão. É o que ela própria, inclusive, fala no versículo 24, que nós lemos mais cedo. Ele diz, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Tá? Então, irmãos, isso é um propósito. Então, a verdade contida, por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, um texto também bem conhecido de muitos dos irmãos, quando diz 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, não era nada nova para os romanos. Às vezes, irmãos, estas coisas parecem estranhas, mas quando são comparadas com as outras verdades, por exemplo, 1 Pedro, abra lá sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, e depois 1 Pedro 4:12, 1 Pedro 1, 7 e depois 1 Pedro 4:12. Olha o que ele diz pra gente, 1 Pedro 1, 7, ele nos diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece
e é provada pelo fogo, se achem em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Que maravilha! E o capítulo 4, versículo 12, nos completa e diz assim: amados, não estranhais a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não fique observando isto. Não fique observando da maneira estranha. Por quê? Porque, irmãos, há um propósito. Se as nossas vidas são vidas guiadas por Deus, na autoridade de Deus, na permissão de Deus, então há um propósito. Tudo isso estava acontecendo pela autoridade de Deus, pela permissão do Senhor, para poder realizar a vontade dEle. E é mesmo assim com as nossas vidas. E assim também acontece com as nossas vidas. Então, que nós possamos olhar desta maneira. Porque a aprovação da fé vai acontecer. Se houve fé, se você está pedindo fé, então vai haver provações. E nós precisamos estar preparados para isso. Amém? Além disso, é interessante, irmãos, que essa aprovação, houve um desmoronamento da fé. O que aconteceu quando a fé é aprovada? Olha o versículo 18 dessa passagem de 1 Reis. Abra aí a sua Bíblia, continue com a Bíblia aberta. O versículo 18 nos diz o seguinte: então ela, a mulher, disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares ao meu filho? Percebe, irmãos, que a fé ela foi provada aqui. Quando o seu filho morreu, ela virou-se contra Elias, acusando e culpando pela morte do seu filho. Houve um colapso aqui da sua fé. E sabe, irmãos, durante um tempinho ela desconfiou em Deus. Às vezes, quando os crentes reagem assim, nas horas de provação, sabe, fazendo perguntas, por exemplo, será que Deus se importa comigo? Onde é que Deus está acontecendo tudo isso? Onde é que Deus está acontecendo todas essas coisas que estão acontecendo, esse coronavírus e tudo mais, essa pandemia? Por que está acontecendo comigo isso? Sabe, em vez disso, nós deveríamos estar observando outra coisa. Por exemplo, quando a sua fé foi provada, ela lembrou-se dos seus pecados. Uma coisa. Então, é uma coisa boa quando a mão disciplinadora ou as provações de Deus causam que sondemos os nossos corações a fim de serem purificados. Lembra que o Salmo 139 nos diz? Senhor, sonda-me o coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deve ser uma espontaneidade da nossa parte. Lá em Lamentações, eu quero ler esse versículo para os irmãos. Lamentações capítulo 3, versículo 40. Depois você marca aí, se você não tiver como ler tudo. Mas depois você marca e lê em casa. Lamentações capítulo 3, versículo 40 nos diz: e esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemo-los para o Senhor. Então, esquadrinhe os nossos caminhos, sonde os nossos corações. Quando acontecem coisas assim, em vez de você se perguntar o porquê, mas por que é assim, por que não faça isso, não peque dessa maneira. Em vez disso, você lembre, a sua fé foi provada, então lembre de si mesmo. Peça para que Deus sonde os seus corações. Mas além disso, lembre, quando sua fé foi provada, era também uma prova de fé do profeta. Irmãos, que diferença na reação de Elias. Nem ele podia entender a razão pela tragédia repentina. Mas veja como a sua fé entrou em operação nesta hora. Na hora da provação. Os versículos 19 a 21 narram isso. Ele pegou e levou o menino lá para o quarto e orou a Deus, clamou a Deus. E isso me lembra do Salmo 119, versículo 75. Salmo 119, versículo 75, nos diz o seguinte, preste atenção. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que, segundo a tua fidelidade, me afligiste. Segundo a tua fidelidade me afligiste. Irmãos, Deus está conosco. Ele está sempre conosco.
Deus está conosco. É uma realidade. Isso é um fato. E eu espero que você se coloque diante dele. Irmãos, como Elias, não temos que entender muitas vezes o raciocínio de Deus. O que nós precisamos é apenas crer nele. Crer em Deus. Irmãos, é nesses momentos de crise que muitas vezes nós passamos, que o mundo passa, que nós precisamos colocar a nossa fé em ação. A fé é provada, não para que você se esmoreça, não para que você fique aí pelos cantos, mas para que você cresça no Senhor. Não para que você entenda quais são os raciocínios de Deus, os propósitos, os desígnios, não, mas que você creia nele. Que você creia no Senhor. Porque à medida que essa fé ela é provada, que muitas vezes há um desmoronamento, mas a operação da fé acontece. Porque olha aí, enquanto a fé da mulher enfraquecia, a fé de Elias entrou em operação. E aí eu lembro do que o Tiago diz pra gente lá no Evangelho. Volta aí sua Bíblia um pouquinho para lá, para o Evangelho de Tiago, bem no final aí, tá? Hebreus, Tiago, você vai encontrar. Capítulo 2, versículos 17 a 20, que nos diz o seguinte. Olha aí, tá bom? Nos diz o seguinte, capítulo 2, versículo 17 a 20. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Sabe, irmãos, Tiago aqui nos deixa uma interrogação. Como ela operou? Como é que a fé opera nas horas da provação? Nos momentos de crise? Como é que a fé opera nesses momentos? Porque a nossa lição aqui está nos levando a lembrarmos que mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de dificuldade, nós precisamos colocar a nossa fé à prova. E é justamente nesses momentos de crise é que nós precisamos estar exercitando a fé. Claro que não é só nesses momentos de crise, mas nesses momentos você começa a fazer perguntas para si mesmo. Sabe, tem gente vivendo realidades assim absurdas no Brasil. Eu conheço pessoas que já perderam seus empregos. Eu conheço pessoas que estão com medo porque, pastor, no meu trabalho já 3 foram embora, já 5 foram embora. E eu não sei como é que vai ser essa semana. Como ela operou, como é que a fé opera nas horas de provação, nos momentos de crise. E eu quero compartilhar com os irmãos, para a gente terminar a nossa lição nessa manhã, como é que a fé pode operar nesses momentos de crise. Como é que uma fé genuína e verdadeira, assim como aconteceu na vida de Elias, no momento crítico, no momento de morte, ele olhou, ele teve fé e ele confiou em Deus. Primeiramente, lembre de uma coisa, a operação da fé mantém a sua calma. Na operação de uma fé verdadeira, ela mantém a calma. Considere, irmãos, aqui o profeta. Vamos lá? Ele foi profundamente comovido pelo que aconteceu. Ele estava ali vivendo com aquele povo já. Ele estava vivendo naquela casa. Ele com certeza ficou comovido. Mas, apesar disto, ele confiou em Deus. Quantos de nós estamos sendo comovidos? Quantos de nós vivemos hoje tempos em que nós estamos, às vezes, ali comovidos com o que tem acontecido? Sabe, irmãos, eu vi essa semana muitas coisas. Notícias de pessoas dizendo, pastor, ore por mim, ore pelo meu diácono que está com... Um pastor lá de São Paulo, lá de Embu das Artes, morreu, o pastor Augusto. Mas ele ainda confiou em Deus.
Perceba aqui, irmãos, a ternura, a calma dele durante a calamidade. E ele não censurou a Deus, Elias não censurou a Deus. Diante de uma calamidade, de uma dificuldade, quando a fé opera de verdade, você vai estar calmo, sereno e tranquilo. Você vai estar calmo porque a fé, quando opera de verdade, quando você está com fé, você vai manter a calma. Isso aconteceu com Elias. Ele não se desesperançou. A Bíblia nos diz aqui nessa passagem, deixa eu voltar lá para o texto, para que os irmãos possam acompanhar e relembrar de novo, de 1 Reis, capítulo 17. A Bíblia nos diz, e ele tomou do seu regaço, levou para cima, versículo 19, ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou na sua cama, e clamou ao Senhor, e o Senhor, meu Deus, também até a esta viúva. E então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor, e disse: o Senhor, meu Deus, rogo-te pela alma deste menino, e tornou a entrar nele a alma, e reviveu. Irmãos, ele manteve a calma, e quando nós temos uma fé operante, você vai manter a calma. Você não vai ficar desesperado, você não vai ficar agoniado. E talvez isso para você é uma palavra bem impactante assim, né? Porque talvez em algum momento nesses dias você está aí perdendo a calma. Dizendo: e agora, José? Como é que vai ser a minha vida, pastor? O senhor não está entendendo? Eu estou entendendo, sim. Sabe o que eu entendo, irmão? Eu entendo que Deus ainda está no controle. Eu entendo que as provações acontecem para que nós possamos manter a nossa fé ativa. Eu entendo que há uma fé operante. Eu vou manter a calma porque eu sei em quem tenho crido. Mas não somente nisso. A fé operante também, no momento de crise, ela nos leva a confiar em Deus, mesmo quando o seu propósito não seja um propósito entendido. Mesmo quando o seu propósito não seja discernida. Irmãos, Elias não podia ver o que Deus estava fazendo. Mas ele sabia que era por um bom propósito e estava pronto a confiar nele, sabendo que o Altíssimo lhe iria revelar isso no momento certo. Irmãos, ele confiava em Deus. Ele mantinha a sua calma para resolver as questões, para fazer as coisas, mas ele estava disposto a confiar em Deus, mesmo sem entender o propósito que Deus estava a fazer. Devemos lembrar disso. Porque uma fé operante em momentos de crise nos leva a confiarmos nele. Nos leva a manter a calma, mas nos leva a confiar no Senhor. Mas além disso, ele logo relata o acontecido a Deus. Elias, irmãos, tomou o menino, subiu lá para o quarto, clamou ao Senhor, contando-lhe tudo. Versículos 19 a 20, ele relata, ele fala: Senhor, aconteceu isso, essa senhora está assim. Que grande reação de fé, irmãos. Que grande reação de fé. Sua fé o levou ao trono e ao Deus da graça. Sabe, irmãos, quando eu lembro disso, eu me retorno a 1 João, o Evangelho de 1 João, capítulo 5, versículo 5, que ele nos diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Que grande reação de fé. Sua fé o levou ao trono e ao Deus da graça. Então, a fé operante no momento de crise não somente é aquele que acalma-se, que mantém a calma, que confia em Deus, mas ele faz isso, ele relata o acontecido a Deus. Em outras palavras, ele clama, ele ora. Sabe, irmãos, você tem orado pela sua vida? Você tem orado pelo Brasil? Você tem orado por toda essa situação que tem acontecido? Ou será que nós temos vivido uma vida só de reclamar porque é culpa disso, ou culpa daquilo, do governo, não sei do que mais? Ore a Deus, clame a Ele. A fé operante relata o acontecido a Deus. Não fica choramingando para o lado.
Não fica reclamando, botando negócio em WhatsApp. Reclama a Deus, reclama. É o que nós cantamos agora. É o que nós cantamos agora há pouco. É o que nós lemos agora há pouco. O crente não reclama, ele clama. Então pare de reclamar e clame. Se você tem vivido assim. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então ele relata o acontecido a Deus. O crente de verdade, que tem uma fé operante, não reclama, ele clama. Que essa seja a sua atitude também. Agora, ele pede que Deus também faça aquilo que é impossível para o homem. Ele pede que Deus faça aquilo que é impossível para o homem. O versículo 21 nos diz: então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Isso era algo impossível para Elias. Mas ele sabia que era algo possível para Deus. Era algo possível para Deus. E olha o que Tiago nos diz mais uma vez na sua carta. Tiago capítulo 5. Abra sua Bíblia lá de novo. Vai lá, folheia, irmãos. Folheia aí a palavra de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 13 a 15. Um texto clássico, mas um texto que muitas vezes é lido, até sentido assim uma emoção, mas muitas vezes não é vivido, porque nos falta uma fé operante. E ele pede que Deus faça aquilo que é impossível aos homens. Olha o que ele diz, versículo 5, capítulo 5, versículos 13 a 15. Então, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Irmãos, ele pede que Deus faça aquilo que é impossível para o homem. Sabe, irmãos, quer seja pela ressurreição, como no caso desse estudo, ou pela cura de um querido, vamos pedir. Mas vamos pedir confiando que o Senhor faça aquilo que é impossível ao ser humano, mas de acordo com a sua vontade feita, com a sua vontade que é perfeita. Não de acordo com a minha vontade, sabe? Não de acordo com aquilo que eu quero, mas de acordo com a vontade de Deus. Olha o que Atos capítulo 21 nos fala sobre isso. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 21, versículos 13 e 14. Atos 21, 13 e 14. E nos diz: mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Faça-se a vontade do Senhor. Irmãos, que nós possamos crer no impossível, sim, mas de acordo com a vontade perfeita de Deus. De acordo com a vontade perfeita de Deus. Ele, irmãos, é perfeito. E que nós possamos clamar a Ele, pedindo a vontade de Deus em nossas vidas. Eu creio, irmãos, que se nós orarmos, clamarmos, Deus faz o impossível. Os números que o mundo apresenta não podem ser os mesmos números que o Brasil, sabe? Não necessariamente. Mas que nós possamos clamar a Ele de uma maneira extraordinária. Lembre também que uma fé operante foi vista na vida dessa mulher, porque ela é sempre honrada por Deus. E assim é vitoriosa. Quando eu leio Mateus capítulo 9, versículo 29, irmãos, que texto maravilhoso. Abra sua Bíblia aí, Mateus 9, 29. Nos diz o seguinte: tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé.
ela é sempre honrada por Deus e assim ela é vitoriosa. Irmãos, tenha fé. A fé não é a presunção. Nunca será desapontada. A fé nunca será desapontada. Se o Senhor está liderando você a confiar nele, acerca de questões qualquer, de questões difíceis que aconteçam, que estejam acontecendo, a sua fé nunca será desiludida. A sua fé nunca será uma fé desiludida. Eu lembro, por exemplo, de Romanos capítulo 10, versículo 11, quando ele diz para a gente, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Não será confundido. Então lembre disso, irmãos. Lembre que uma fé operante, ela faz com que você mantenha a calma. Uma fé realmente operante nos momentos de crise, faz com que você haja com calma. Faz com que você confie no Senhor. Faz com que você possa relatar isso a Ele. Então clame a Ele. Clame ao Senhor, em vez de ficar colocando culpa um no outro, como Adão fez, como Eva fez, confie no Senhor, clame ao Senhor. Não se esconda. Faz com que Ele peça aquilo que para o homem é impossível, mas para Deus é possível. E com isso, lembre, é uma fé operante, Deus vai honrar. Deus vai honrar. Sabe, irmãos, nós vivemos tempos difíceis, sim, com certeza. Mas lembre de uma coisa. Toda fé, ela tem frutos. E o versículo 23 dessa passagem, a gente já está encerrando, o versículo 23 nos traz uma verdade extraordinária sobre isso. Ele diz, e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu-o à sua mãe e disse, vês aí, o teu filho vive. O teu filho vive. Vês aí ao teu filho, o teu filho vive. Essa, irmãos, era uma leve repreensão de Elias àquela mulher. Como se fosse dizer, por que tu duvidastes? Por que tu duvidou? Agora observe o versículo 24, quando diz, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quando ela viu o que Deus havia feito na vida do seu filho, pelo canal de fé de Elias, a própria fé dela foi restaurada. Sabe, irmãos, este é o fruto da fé. Quando confiamos em Deus, muitas coisas acontecem. Por exemplo, Ele é glorificado, amém? Ele é glorificado. A nossa fé, ela é fortalecida, a gente se fortalece na fé em Deus. O nosso caráter, ele é purificado. E genuinamente, da nossa fé, é provada. E ainda melhor, outros são ajudados e fortalecidos pela nossa confiança em Deus no momento de crise. Outros são fortalecidos pela nossa confiança em Deus em momentos de crise, irmãos. Isso me leva a pensar numa coisa. Quando outras pessoas olham para nós, nas horas de alegria, nas horas de tristezas, no prazer, na dor, no ganho, na perda, especialmente nas crises de provações, luto, acidente, doença, quarentena, será que elas conseguem olhar e ver em nós o que viram, o que a viúva viu em Elias? Será que as pessoas conseguem ver em nós o que aquela viúva viu em Elias? Porque o versículo 24 nos diz, irmãos, e encerra dizendo, nisto conheço, fala da mulher, nisto conheço que és tu homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade.
O que as pessoas têm visto em nós? O que as pessoas veem em nós? Pessoas reclamonas ou pessoas que têm uma fé operante, mesmo em momentos de crise? Irmãos, a fé, o fruto da fé, vai me levar a fazer com que as pessoas olhem para mim e vejam a presença de Deus. Vejam que somos homens e mulheres de Deus. E vejam que a palavra do Senhor na nossa boca é verdade. Então que Deus nos abençoe grandemente nesse dia. Que nós possamos a cada dia ser usados por Deus e que a fé se permaneça, a fé opere de fato em nossas vidas. Lembre o que o salmista nos trouxe em Salmo 119, versículo 75. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que, segundo a tua fidelidade, me afligiste. Irmãos, Deus está no controle. Creia nisso. Lembre disto e que nós possamos refletir a graça do Senhor em nossas vidas. Que a nossa fé seja uma fé operante. E termino dizendo o nosso texto a citar Mateus 17:20, a parte B. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti pelo dia, Te agradecemos por esta manhã de domingo, Te agradecemos porque estamos diante da Tua palavra e podemos contemplar, ó Deus, a Tua fala, o Teu fôlego, quando estamos diante da mesma. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos confiar em Ti. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela fala aos nossos corações. Que nós possamos praticá-la a cada dia. Que possamos viver, ó Deus, de uma maneira que agrade a Ti. Eu peço, ó Deus, que Tu toque nos corações de todos aqueles que estão ouvindo nesse momento, daqueles que irão ouvir ainda mais tarde. Mas que, ó Deus, Tu esteja à frente, conduzindo, fazendo a Tua vontade, fazendo o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos de maneira tal que nós possamos alcançar o Teu coração, a termos uma fé prática. Que haja calma em nossas vidas, que nós não estejamos desesperados, mas que possamos confiar no Senhor, esperar no Senhor, clamar a Ti. E que nós não possamos reclamar, mas que nós possamos clamar, porque os crentes verdadeiros, aqueles que confiam em Deus, não reclamam, não ficam dando desculpas, mas apenas clamam ao Senhor. Que assim seja a nossa oração. E que as pessoas, ao olharem para nós, possam enxergar homens e mulheres de Deus. Que as palavras sejam verdadeiras. Que assim como aquela viúva olhou para Elias e creu e aumentou a sua fé e concretizou a sua fé, que as pessoas olhem para nós, que o mundo olhe para nós e possam enxergar a mão de Deus, o agir de Deus em nossas vidas. Fique com cada pessoa aqui, meu Deus, nessa manhã. Ajude nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, nas suas limitações, que possam serem fortalecidas por Ti, pela Tua palavra. E muito obrigado, a Deus. Que a mesma encontre lugar em nossos corações, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você grandemente, meu irmão, minha irmã. Que nós possamos a cada dia nos alegrar na Sua palavra. Eu quero mais uma vez reforçar o nosso convite a estarmos mais uma vez hoje às 18 horas para juntos louvarmos ao Senhor, adorarmos a Ele com cânticos e também para estarmos juntos para a nossa mensagem. Deus mais uma vez falando conosco através da mensagem do Senhor. Eu quero reforçar a você, lembrando, irmãos, que no próximo final de semana nós estaremos comemorando a Páscoa, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. Teremos uma programação especial, então eu espero que você esteja conosco essa semana, inclusive, tá bom? Preparando-se para esse momento de bênção que é a Páscoa no Senhor. Que Deus abençoe você grandemente. Eu quero mais uma vez reforçar aqui. Irmã Lúcia fez aniversário no dia 1º do 4, né? Nós cantamos que Deus abençoe, minha irmã Lúcia,
Que Deus abençoe a senhora grandemente. Se você também está fazendo aniversário, coloca aí o seu nome, tá bom? E a gente vai estar depois orando pela sua vida. Daqui a pouco a gente vai orar mais uma vez, encerrando a nossa programação. E que Deus abençoe você. Não esqueça os irmãos membros da nossa igreja, se você está com as suas ofertas, missões, né, a promessa pela fé, dízimos e ofertas. Não esqueça de procurar as nossas tesoureiras, irmãos Mildo, irmão Aldair, para que você continue sendo fiel ao Senhor, fiel a Ele, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente e que nós possamos a cada dia contemplar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você grandemente. Eu encontro você logo mais, querendo Deus, às 18 horas, para mais um culto, para mais uma live. E eu espero que você possa realmente estar contemplando o Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus pelo nosso tempo. Obrigado a cada um dos irmãos que estiveram conosco, os irmãos da nossa igreja, e a cada um dos irmãos, né, que estão aí acompanhando a nossa programação de outras cidades, de outros lugares, e que Deus fale ao seu coração grandemente, tá bom? Pai, nós agradecemos por tudo que Tu tens feito, obrigado pelas Tuas bênçãos derramadas em nossas vidas. Continue a falar conosco, Senhor. Eu peço perdão pelos nossos pecados. Obrigado por esse tempo que tivemos de comunhão, de adoração, de observância, ó Deus, da Tua palavra. Que Tu esteja conosco a cada dia, ó Pai. Que nós possamos estar buscando a Ti, ó Deus, mesmo nos nossos lares, mas que a Tua palavra não se cale e que nós possamos levar esse Deus abençoado às vidas de quem não conhece, ó Deus, a Ti. Muito obrigado por tudo e essas coisas nós pedimos, te agradecemos com fé no nome santo de Jesus. Amém, amém. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Forte abraço, meus irmãos. Que Deus abençoe.